Olá, doutores, doutoras, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do Direito Coletivo do Trabalho, ou seja, Direito do Trabalho 2. Na aula passada, nós estávamos tratando sobre os princípios do direito coletivo, dentre os quais nós citamos a liberdade associativa sindical, a liberdade que o empregado ele tem de filiar-se ou manter-se filiado, sabendo que ele não é obrigado a manter-se filiado no sindicato, pois existe uma norma que ampara ou que dá respaldo a ele a manter-se ou não manter-se filiado e sem nenhuma possibilidade de sanção por deixar de ser filiado ou associado. Então, essa liberdade associativa sindical, ela prescreve a livre escolha, tá? E visa a defesa dos direitos coletivos do trabalhador, do empregado, ok? Em razão de quem? Em razão do empregador, ok? Então vamos ver, vamos dar continuidade aqui. Este ramo do direito trabalhista é dividido em 5 princípios, como nós já vimos. Princípio da liberdade associativa e sindical, que nós tratamos agora. Princípio da autonomia sindical. Princípio da adequação setorial negociada. Princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva e princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva. Então, esses são os princípios que nós iremos tratar sobre princípios do direito coletivo do trabalho, ok? Nós já vimos o princípio da liberdade associativa e sindical. Esse princípio, ele é que vai resguardar o direito coletivo da categoria ou do empregado de manter-se ou não sindicalizado, ok? Agora, esse princípio, ele vai dar esse respaldo sem que haja nenhuma sanção para o empregado. Beleza? Vamos seguir aqui. Então veja só, este ramo do direito trabalhista é dividido em 5 princípios. Quais são? Princípio da liberdade associativa e sindical, princípio da autonomia sindical, princípio da adequação setorial negociada, princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva e princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva. Mas então nós vamos tratar sobre o princípio da liberdade associativa e sindical. Entende-se o direito que o trabalhador tem de se associar e de se sindicalizar, abrangendo o direito de liberdade para qualquer reunião estável e pacífica e também o direito de criação e extinção do sindicato. Tal princípio vem previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 20. Então, veja só, princípio da liberdade associativa e sindical. Esse princípio, ele dá ao trabalhador o direito, o direito e a liberdade para qualquer reunião tratada dentro do seu âmbito, onde o trabalhador, onde o trabalhador vai aderir ou queira ou não participar dessas reuniões, vai aderir às normas que foram ali pré-estabelecidas, ele vai dizer se ele aceita ou se não aceita, ele vai ter essa liberdade, tá? Se vai extinguir o sindicato ou não. Até porque, para que surja um sindicato, precisa ter o interesse da coletividade, o interesse de uma categoria. E esse sindicato só vai à frente se tiver essas pessoas interessadas, tá, na elaboração do sindicato. Então, associar ou de sindicalizar, abrangendo o direito de liberdade para qualquer reunião estável e pacífica, claro, tá? É resguardado na Constituição Federal. Todo mundo tem o direito de livre negociação, além de ter o direito de ir e vir, de se associar, né? Além do direito de ir e vir, você tem também o direito de se associar, como nós vimos no princípio anterior. Você vai ter essa liberdade para se associar ou manter associado
num sindicato, e aqui você vai um pouquinho além. Aqui você vai ter o direito de liberdade para qualquer reunião estável e pacífica, referente ao sindicato, ok? O direito de criar e extinção, ou direito de criação ou de extinção do sindicato. Então aqui esse princípio vai te dar essa liberdade de quê? De elaboração, tá? De formação de um sindicato. Princípio da liberdade associativa e sindical, ok? Vamos lá? Nós temos o segundo princípio. Nós temos o segundo princípio, que é o princípio da autonomia sindical. Olha aqui. Princípio da autonomia sindical. Sustenta a garantia de autogestão às organizações associativas e sindicatos dos trabalhadores, sem interferências empresariais ou do Estado. Trata-se ele, portanto, da livre estruturação interna do sindicato, sua livre atuação externa, sua sustentação econômica financeira e sua desvinculação de controles administrativos estatais ou em face do empregador. Então, esse princípio da autonomia, ele é um tanto quanto questionado, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre a autonomia sindical. Esse direito foi adquirido, né, diante de tantas conquistas que nós vimos durante a evolução do direito do trabalho. Então ele tem diversas, eu diria assim, conotações. Porque há aquelas pessoas que de fato acreditam que existe uma autonomia sindical, há outras pessoas que divergem desse entendimento, achando que esse princípio ele é um tanto quanto contraditório, em razão de que ele limita, ou às vezes ele dá uma certa restrição, por exemplo, ao trabalhador. Hoje não mais o trabalhador é obrigado a pagar a contribuição sindical. Antigamente ele era obrigatório. Então, a unicidade sindical. O Brasil hoje adere à unicidade sindical. Não, o Brasil não pode ter mais que um sindicato da mesma categoria, né? Numa mesma base territorial. O sindicato, ele não pode ser, o nível inferior dele não pode ser a de um município, essa base territorial. Então, assim, há alguém que acha, ou que concorda, ou que discorda, que esse princípio da autonomia sindical, ele é contraditório em razão disso. Mas, gente, tudo precisa ter limites. Tudo precisa ter um ponto final, eu diria assim. É um ponto ou algo que venha dar um freio a qualquer que seja o direito atribuído a alguém. Porque precisa ter o contrapeso, precisa ter freios e contra-freios. Porque se você der muita ou muito, como é que se diz, liberdade para o sindicato, daí a pouco ele vai achar que ele é que tem que determinar tudo. Não, e ainda existem as leis. Ainda existem as leis e as leis precisam ser seguidas. Mas a autonomia sindical, ela é adquirida com o quê? Para organizar as associativas, as organizações associativas, para organizar. Esse princípio da autonomia sindical, ele sustenta quê? A garantia de autogestão e as organizações associativas. Isso quer dizer que o quê? Que os sindicatos, ele pode se organizar, ele pode ter a sua autogestão, ele que vai gerir, ele que vai delimitar, né, a área de atuação, a forma como vai ser, as normas, desde que sejam legais. E o pior é que sem interferências nem dos empresários ou até mesmo do Estado. Porque se tiver uma influência política aqui,
a tendência é de que esse sindicato, se tivesse, ele vai sempre puxar para o lado do empregador. Já que o empregado é ele que é o hipossuficiente da relação e ele precisa ter uma certa proteção, precisa ter alguém para brigar por esses direitos, precisa de alguém para que possa fazer valer o seu direito. Agora, tanto o Estado como os empresários, eles poderiam de certa forma sofrer, o empregado, esse direito dele poderia sofrer alguma interferência. Então o Estado não pode determinar sobre a organização, não pode interferir, tá, na estruturação interna do sindicato, como é que o sindicato vai se estruturar. Então, a sua livre atuação externa, sua sustentação econômica e financeira, o Estado não vai mandar dinheiro para o sindicato não tem que enviar dinheiro, por exemplo, para o seu custeio depender do Estado, para que exatamente não exista, tá, essa interferência estatal dentro dos sindicatos. Por quê? O sindicato, ele precisa ter, ou ele tem, não precisa ter, ele tem a sua autonomia sindical. Embora nós vimos que existe alguns ou alguém que discorde ou que não concorde que esse princípio ele seja de fato uma autonomia sindical. Ele se diverge, ou ele é um tanto quanto contraditório, porque tem alguma, de certa forma, ele tem uma interferência externa, ou seja, uma interferência além do sindicato. Mas esse princípio, ele garante ao sindicato a forma de organizar, quem vai se associar, tá? E o Estado e nem os empresários, ou seja, os empregadores, eles não poderão interferir nas relações do sindicato. Então isso dá uma segurança para o sindicato ter essa sua autonomia, tá ok? Sua sustentação econômica e financeira e sua desvinculação de controles administrativos estatais ou em face do empregador. Porque se o empregador ou se o Estado puder ou sempre intervir, sempre que achar conveniente, intervir nessas relações, ou seja, nessa autonomia sindical, o sindicato vai perder a sua autonomia, ok? E não é viável, até porque o sindicato é que tem que garantir ou fazer cumprir o direito daquele que é tido como hipossuficiente na relação, ok? Que é o empregador e não o empregador. Existem sindicatos também do patronal? Existe. Vai defender os interesses do patrão. Frente a quem? Frente ao empregador. Existe também o sindicato patronal, que também vai defender os interesses do empregador, pois o empregado também vai ter o sindicato defendendo o interesse da categoria trabalhadora ou do empregado, e vai ter o sindicato patronal que vai defender também o interesse, tá, dos empregadores. Então assim, mas o empresariado ele não deve e não pode e não tem como interferir nessas relações, tá? De querer contribuir, querer dar alguma sustentação financeira para ou auxiliar na autogestão do sindicato, não, exatamente para que isso não venha ferir o princípio da autonomia sindical, ok? Vamos seguir, gente. O terceiro princípio é o princípio da adequação setorial negociada e o que estipula, é o que estipula os limites que as normas que decorrem da negociação coletiva devem observar. Por ele,
podem, por exemplo, as normas autônomas prevalecerem sobre as normas imperativas. Adequação setorial negociada é o que estipula os limites que as normas decorrem da negociação coletiva. Teve uma negociação coletiva e aí vai fazer com que essa negociação ela siga, tá? Ela siga prevalecendo. Agora, mas a lei diz, quer ver um fato bom? Quando a lei diz que o trabalhador pode trabalhar, que o trabalhador deve trabalhar 8 horas, podemos exceder até 2 horas. Quem trabalha 8 horas, ele tem uma jornada, né, de 8 horas, ele tem que ter um descanso de 1 a 2 horas. Por uma razão qualquer, se ele vai trabalhar 8 horas, firma-se um acordo coletivo dizendo que o trabalhador, acordo ou convenção coletiva, ele vai ter 2 horas e meia de repouso. Não por um tempo integral, isso é só um exemplo. Mas que ele pode ter de 2 horas e meia de repouso e que estenda-se um pouquinho mais ao final do expediente. Isso é só um exemplo. E aí, essa norma autônoma, esse acordo coletivo ou essa convenção coletiva, ela poderá, tá? Ela poderá ou ela vai prevalecer sobre uma norma imperativa, que é aquela que determina que o horário de trabalho é de 8 horas e que se tenha de no mínimo 1 hora ou 2 horas de intervalo. Mas há momentos, por exemplo, que a empresa acorda que essa intrajornada ela vai ser também reduzida para 50 minutos ou meia hora e que o empregador irá pagar ou irá embolsar, né, ou indenizar o trabalhador por esta meia hora que ele tirou do empregado. Pode ser constantemente isso? Também não pode, né? Por conta da medicina e trabalho. Mas assim, em caso concreto, no período de safra, por exemplo, o empregador ele pode dispor desse horário do empregado, sabendo que ele vai ressarci-lo, ok? Sabendo que ele vai ter que indenizar. Então, a adequação setorial negociada estipula os limites da norma e decorre da negociação coletiva, tá? Pois essas negociações, elas vão prevalecerem, elas vão sobrepor as normas imperativas, certo? Vamos ver. O penúltimo princípio é o da criatividade jurídica. Permite a criação de normas jurídicas desde que estas não sejam ilegais. Tá? Vai criar uma norma, princípio, que é a criatividade. Veja que o sindicato, além do poder que ele tem de regulamentar acordos e convenções, ele tem o privilégio de se organizar, de criar essas normas, né? E de criar essas normas jurídicas. Agora, mas por que precisa ter um limite? Quem é o limite aqui? Quem vai dar esse limite? Quem é o contrafreio aqui? É a norma. Há momentos que essa norma positivada, ela vai tornar-se inferior a um acordo ou uma convenção coletiva? Vai ter momentos que sim. Mas se for ilegal, se essa convenção tratar de algo que seja ilegal, tirando direitos do trabalhador, por exemplo, uma convenção coletiva tratada que o trabalhador poderá receber menos que salário mínimo. Não estou falando daquele caso de horas, valor de horas de salário mínimo, não. Eu estou falando que a lei, ou o acordo, ou a convenção, ou essa norma jurídica lá, vai determinar que o trabalhador tenha um salário, por exemplo, de R$900, com uma carga horária de 8 horas diária. Pode a lei? Não. Essa norma jurídica vai prevalecer? Sim. Mas o acordo e a convenção irão prevalecer? Não. Por quê? Porque é ilegal. É vedado pela Constituição, tem uns artigos que vedam. Ou essa norma vai tratar, por exemplo,
de alguma outra, um outro benefício, tirando o benefício, tirando o direito do empregador, ela é ilegal. A lei positivada diz que não pode e ela ainda assim ela resolve tratar. Não tem como. Então ela não vai prevalecer, tá? O sindicato da categoria do trabalhador e do empregador, eles vão discutir, eles vão tratar as normas conforme está previsto na Constituição ou está previsto em lei. Tá? Se a convenção tratar sobre fundo de garantia, que o trabalhador não precisa mais contribuir, o empregador não precisa mais repassar esse valor, ou que o empregador não vai ser obrigado a recolher esse fundo de garantia, ou que o empregador não será obrigado a pagar a multa. Acordo de convenção coletiva não deve tratar sobre essa temática, até porque não é competência dele. Então veja que o sindicato ele tem a sua autonomia. Ele tem a autonomia, mas ele também precisa ter alguns limites. Ele precisa ser, de certa forma, freado para também não extrapolar em suas negociações. Vamos lá? É pelo princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva, tem-se a exigência de que seja leal e de que o acesso à informação dessas linhas sejam públicas, como todo ato. Até porque, gente, o sindicato, ele é, pessoa jurídica de direito privado. Mas é necessário que essas informações, elas sejam publicadas. Olha aqui o que diz o artigo, ou o que diz o princípio. É pelo princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva, tem-se a exigência de que seja leal e de que o acesso às informações dessas linhas sejam públicas. Claro. O que foi tratado na convenção ou no acordo coletivo, ele deve ser publicado. Por isso que existem também as convenções. Para que o trabalhador sabe o que tem que cumprir, o que é agraciado a ele, a benesse que ele recebeu. O empregador também sabe qual é a obrigação dele, até porque ele tem uma hierarquia, existe uma hierarquia, quer queira, quer não. Na verdade, essa hierarquia ela existe. Ela vai existir, nós sabemos, pelo poder fiscalizatório, poder regulamentar, poder diretório, e cabe a quem? Cabe ao trabalhador ser protegido por quem? Pelo sindicato. Cabe ao empregado cumprir aquilo que o empregador determina, mas a qualquer custo, de qualquer forma, não. É por isso que vai existir essa convenção e esse acordo. Por isso que é o princípio da lealdade, a transparência, tudo aquilo que foi tratado seja transparente. Porque aí ali o trabalhador ele vai poder basear os seus direitos em cima daquele princípio. Vai fortalecer o teu pedido perante a Justiça do Trabalho. Agora, se houver um descumprimento, porque é positivado. Aí, o que está positivado é um direito objetivo. Há um descumprimento por parte, eu vou citar um nome aqui, por parte do empregador. Por parte do empregador. O empregado pode fazer valer o seu direito subjetivo. Porque o direito subjetivo é já que foi ferido o seu direito. Então, ele vai buscar, baseado onde? Na convenção coletiva, baseado onde? No acordo coletivo, fazer valer o seu direito. Porque o direito objetivo, ou o direito subjetivo, ele emana do direito objetivo. Positivou, foi transparente, foi público, aí o empregador terá que cumprir com as normas. Ok? Vamos ver? O sistema brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, consagrada no artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal, que ensina a ser livre
a associação profissional ou sindical, sendo, porém, vedado a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica. O sistema brasileiro, adota o princípio da unicidade sindical. O Brasil adota. Então, no Brasil é permitido um único sindicato por categoria dentro de uma base, dentro da mesma base territorial. Por quê? Já pensou se tivéssemos diversos sindicatos, por exemplo, o sindicato dos lojistas ou do comércio varejista de Santana? O sindicato tem autonomia para tem a sua autonomia para se organizar, tem autonomia para criar, junta 5 pessoas. Aí o que acontece? É permitido mais de um sindicato. O que vai acontecer? Diversos sindicatos do comércio varejista. Eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de Ciclano, eu vou criar meu sindicato. Aí você vai criar um sindicato. Veja que anarquia não irá construir isso. De que forma é que vai conseguir chegar a um acordo coletivo? Às vezes, ao invés de ajudar, ao invés de construir ou fazer valer o direito, vai prejudicar o direito coletivo. Então, vem a Constituição e diz que o sistema brasileiro é o princípio da unicidade sindical. Então, é um único sindicato de uma determinada categoria, tá? De uma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Então é possível que se tenha 2 ou mais sindicatos de categorias ou de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial? Não é permitido. O que será definido pelos trabalhadores. Agora veja só, de categoria profissional. Mas eu tenho, como eu citei aqui, sindicato do comércio varejista, sindicato dos professores, sindicato, se tivesse aqui, dos pedreiros. Pode ter mais de um sindicato aí? Pode. Porque não é da mesma profissão. Ou sindicato da classe econômica, né? Mas de classe econômica de onde? Então nós vimos que o sistema brasileiro ele adota o princípio da unicidade sindical, podendo exercer ou podendo existir simplesmente um único sindicato, tá? Em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica. Ou que tenha um único sindicato referente à classe do trabalhador ou do empregado ou do empregador, desde que tenha só uma única base, tá, sindical. E não pode ser inferior a uma área de um município. Então, pode ter um sindicato intermunicipal? Pode. Agora, se for criado um sindicato de categoria intermunicipal, ele vai ter que se desfiliar daquele ali para criar um outro sindicato, por exemplo, Santana, Santa Maria, Correntina. Aí vai criar um único sindicato, ele vai deixar de pertencer àquela classe, porque vai criar um único sindicato. E o único só pode ser, se regulamentou. Então o sistema diz o seguinte: o sistema brasileiro adotado é o princípio da unicidade sindical, consagrada no artigo 8º. Então a Constituição, ela diz que, ou ela ensina, será livre a associação profissional ou sindical, sendo porém vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, tá? Em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica, seja um sindicato ou da classe profissional ou da classe econômica. Só pode ter um único sindicato, ou da classe profissional ou da classe econômica, na mesma base territorial. Lembrando que será definida pelos trabalhadores ou empregadores. Se é classe profissional, representado pelos trabalhadores. Se é pela classe econômica, os empregadores. Não pode ser inferior à área de um município.
Então, esse é o limite para que se crie um sindicato. Esse é o princípio, que é o princípio da unicidade sindical. Não pode existir mais que um sindicato, tá? Da mesma categoria de profissionais ou econômica, na mesma base territorial, bem como não pode também existir um sindicato inferior a uma área de um município, ok? Então, pessoal, chegamos aqui mais ao final de um bloco. Nós teremos a segunda aula, nós vamos dar continuidade ao sistema, aos princípios do direito coletivo do trabalho, e aí adentraremos ainda na liberdade sindical, que nós vamos tratar um pouquinho mais, bem como na organização também dos sindicatos, ok? Então, até o próximo bloco, estaremos daqui em alguns instantes.